Olá, meu amado e minha amada. Hoje é 13 de agosto de 2026, quinta-feira. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Tenho aqui uma palavra de fé para você, de esperança. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 35 ao 38, diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus lhes respondeu: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Versículo 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Versículo 38. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhe: Basta. Amém? Vamos aqui olhar esse texto. Nós estamos olhando o capítulo 22 de Lucas, plano para matar Jesus, a celebração da Páscoa, a nova aliança, o maior seja como o menor. Pedro foi avisado que trairia Jesus, tá certo? E aqui nós estamos hoje com a questão aqui das duas espadas. E eu quero trazer aqui um ensinamento para mim e para você. Esse texto me ensina muito, ficar olhando assim, por que Jesus manda, inverte as coisas agora? Vamos olhar para o texto. O versículo 35 vai dizer, Jesus lhes perguntou. A pergunta que Jesus fez foi dentro do que eles conheciam naquele contexto. Jesus tinha mandado os discípulos de várias formas, para ensinar muitas coisas, dado autoridade sobre eles e tudo mais. E tinha dito isso mesmo, não precisa levar, não precisa se preocupar não. Vão, estou mandando, era isso que Jesus tinha dito. Então ele vai dizer aqui, quando eu mandei vocês, faltou alguma coisa? E eles disseram, não faltou nada. Os discípulos estavam conscientes disso. Então esse versículo, ele vai caracterizar, assim, por tudo que Jesus havia feito e ensinado aos discípulos, e os mandou fazer, tudo aquilo que ele já tinha visto, tudo que Jesus tinha falado, ele sabia que aquilo eles poderiam estar despreocupados, porque Jesus fala e cumpre. Amém? Então, assim, olhando para assim, quando eu mandei vocês para ir, sem preocupação, faltou alguma coisa? A resposta dele foi nada. Então, isso é o que Jesus faz, ele garante o que ele nos manda fazer. Aí o versículo 35 vai dizer assim: A seguir, Jesus lhe perguntou. Ainda no 35, né? Ele vai fazer essa pergunta. Jesus lhe perguntou. Quando ele pergunta, é porque Jesus está olhando e vai chamar a atenção dos apóstolos, no versículo 36, para um novo ciclo que está se iniciando. Ele perguntou assim, depois de tudo que ele tinha feito, já dito e tal, e ainda coisas iriam acontecer, mas quando ele faz essa pergunta, ele está assim, vai demonstrar no versículo 36, que nós vamos ver a seguir, que ele estava exatamente dizendo que um novo ciclo agora estava se iniciando. Amém? O que é que diz o 36? Vamos aqui rapidamente para o 36, para a gente compreender. No 36 ele vai dizer assim, então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa tome, quem tem alforje também, né? E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Você está notando como Jesus, ele inverte a situação agora? Quando ele diz, então, ele disse agora porém, os porém de Jesus é muito legal, gente. Olha, note que a ideia aqui muda. Enquanto Jesus está presente com o seu discípulo, ele diz, olha, eu estou aqui, eu estou garantindo as coisas. Pode ir fazer em meu nome, sou eu que estou mandando. Diga lá, vai pegar o jumentinho para a gente celebrar a ceia. Aliás, para mim entrar em Jerusalém montado nele. Vai pegar, matar o carneiro para me fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa. E outras coisas, e outras mais que Jesus mandava eles fazer. Vão lá, expulsa os demônios. Então, quando Jesus está presente com eles, ele diz, olha, aqui agora aqui está, ele começa a ensinar, dizendo que está ali se encerrando encerrando um ciclo e começando uma nova condição.
Então, enquanto Jesus estava com os discípulos, ele disse, ok, não tenho muita preocupação não, que eu estou aqui mesmo. As perseguições aí estão voltadas para mim, as hostilidades que estão fazendo comigo, estão me chamando de Beelzebul, que eu estou curando pelo Beelzebul, estão dizendo que eu não sou o Cristo. Então, as hostilidades estão sobre mim, tanto verbais, como agora ele ia ensinar o que iria acontecer, porque nesse momento não tinha acontecido, que seria ser preso, a crucificação e tal. Assim, tinha ensinado, mas de fato não tinha acontecido ainda. Mas o fato é que no versículo 36, quando Jesus então lhes disse, agora porém, vocês vão precisar das bolsas mesmo, dos alforjes. A bolsa ali era para levar as coisas, o alforje para estar ali com seus mantimentos, a sua água, as suas coisas dentro, as suas necessidades ali. E agora, vê na capa aí, compra uma espada, quem não tem uma. Então, note que agora, o que Jesus está dizendo, olha, a partir de agora, eu já estou dizendo a vocês que vai iniciar um novo ciclo, ou seja, os outros ensinos nós já sabemos, vai apontar, ele vai dizer, eu não vou estar mais com vocês aqui não. Aí no versículo 37 ele vai dizer assim, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Pronto. O que Jesus está dizendo assim? Eu já disse a vocês que eu vou morrer. Anteriormente ele tem ensinado sobre isso. Eu vou para Jerusalém, vou morrer, os sacerdotes é quem vão me matar, me condenar e tal. Ele já tem ensinado tudo isso. Mas agora Jesus está dizendo, olha, agora vai se cumprir o que eu já ensinei a vocês. Eu vou ser contado com os malfeitores. Deixa eu citar, é interessante, leia lá Isaías 53, que é a profecia que diz a respeito que Jesus seria levado como cordeiro ao matadouro, não abriria a sua boca, e pelas suas pisaduras nós seríamos perdoados, sarados. Isaías 53, do 1 ao 12, do 1 até o final do capítulo 53, e o versículo 12, ele vai dizer exatamente isso mesmo, que ele foi contado com os malfeitores. É quando ele foi para a cruz, ou seja, Jesus está dizendo, olha, agora vai se cumprir o plano que está estabelecido desde o princípio. E aí ele vai dizer, ele vai estar dizendo que tem uma nova metodologia. Se antes vocês não precisavam estar aí muito preocupados mesmo, não, mas agora se preocupem. Fique atento, fica ligado, e é ligado com os acontecimentos, ligado comigo, com o que vai acontecer comigo, Jesus, tá certo? Estou só, assim, falando dessa maneira. Mas o fato é que ele foi contado com os malfeitores e isso já foi cumprido quando ele se crucificou. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês vão começar um novo ciclo. As hostilidades que vinham sobre mim, humanamente falando, as pessoas hostilizando. Ah, quem é esse filho do carpinteiro aí? Eu conheço as irmãs dele, os irmãos dele estão aqui no meio de nós. É só ler Marcos capítulo 6, tá certo? Está lá dizendo que Jesus tem 4 irmãos, homem, e irmãs. Está no plural, no mínimo 2, tá certo? Marcos capítulo 6, você lê lá, tá certo? Então, eles hostilizavam Jesus. Então, ele está dizendo, olha, a hostilidade que vinha sobre mim, que está sobre mim, ela vai se cumprir cabalmente, porque eu vou ser contado entre os malfeitores, ou seja, ele estava apontando exatamente para a cruz, e agora essa hostilidade vai vir sobre vocês. Portanto, quando o profeta fez essa profecia, Isaías, é tremendo. A Bíblia Sagrada é palavra de Deus, irmão. Olha, busque ler, busque crer, peça ao Espírito de Deus para lhe ensinar, tá certo? Porque quando Isaías profetizou isso 700 anos antes de Jesus nascer. Amém? Olha, quando Cristo falou isso aos discípulos, naquele contexto, essa profecia ela foi cumprida logo imediatamente, porque depois daí Jesus vai ter a seguir, amanhã eu vou falar sobre, vai para o Getsemane, vai preso e tal. Mas aqui, quando Jesus está dizendo isso, ainda não tinha se cumprido, mas ela foi cumprida logo, imediatamente, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, tá certo? Então, as coisas de Jesus profetizadas sobre ele, que haveria de se cumprir, já se cumpriram. As que ainda irão se cumprir, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém? Por isso é que é bom você crer em Jesus, para que você não seja condenado eternamente. O versículo 38, ainda a respeito desse assunto das 2 espadas, né, ele vai dizer assim, então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes, basta. Olha, tente imaginar, 2 espadas
para lutar contra o exército de Roma, contra a liderança sacerdotal, contra os guardas do templo, 2 espadas ia resolver alguma coisa? O que isso a gente pode buscar em pensar nisso? Olha, no versículo 36, Jesus é assim, ele manda comprar a espada, tá certo? Diz assim, o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. É isso que ele manda. Mas o fato, olha, quando o Cristo está dizendo isso para comprar 2 espadas, meu irmão, não dá para lutar com 2 pessoas, tá certo? Então, isso caracteriza a nova fase do reino, aqui na terra, entre os discípulos. Eu vou dizer assim, isso é um simbolismo do que seria a luta dos discípulos, nós, discípulos de Jesus, aqui nessa terra. Porque Jesus, ele é contrário à violência, tá certo? Ele não luta, ele não vem lutar para guerrear, matar os outros, não. Ele vem para dar vida. Então, quando ele diz, olha assim, mas ele diz assim, olha, leva a bolsa, leva o alforje, compra a espada, vendo a capa e compra a espada. E quando ele diz, aqui tem 2, então ele diz 2 basta. Eu vou dizer assim, essa no versículo 38, que essas 2 espadas, ela é um simbolismo aquilo dessa nova fase do reino de Deus que os discípulos devem estar preparados. Amém? Deixa eu citar aqui para vocês Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, onde ele vai dar a armadura de Deus. Lá no versículo 17 ele vai falar da espada do Espírito. Então a luta é em oração, a luta é pela fé, a luta é em nome de Jesus e não com espada literal. É a espada da palavra que sai da boca de Jesus e do crente ungido por Deus para abençoar, libertar. Amém? Isso é muito importante entender, porque Jesus, olha, eu vou citar Mateus 5, 9, porque ele diz que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Lá está as bem-aventuranças, e eu estou citando só essa aqui dos bem-aventurados pacificadores, porque o reino de Deus é um reino de pacificação. Então, eu estou dizendo para você, quando ele diz que essas 2 espadas bastam, isso é para caracterizar esse novo momento, esse simbolismo de um novo ação do reino de Deus, e que agora é através dos discípulos. Os discípulos devem e precisam estar preparados. E não é com espada literal, mas é com a palavra de Deus. Amém? Então, Cristo estava ensinando aos discípulos isso mesmo, naquele contexto que o reino seria conquistado na cruz. Nós já sabemos disso hoje e ele já foi conquistado, tá certo? Só quero lembrar isso a você, porque aqui ele estava falando para os discípulos, olha, vai ser cumprido, eu vou morrer mesmo. E a luta agora não é comigo nunca foi, comigo Jesus, nunca foi com espada. É o reino de Deus revelado pela graça, pelo amor, pelo poder do nome de Jesus, que liberta o ser humano das mazelas de todo mal. Amém? Jesus conquistou isso, meu irmão, na cruz. Eu só vou citar para corroborar com isso que eu estou dizendo, para trazer essa simbologia das 2 espadas como sendo a condição marcante de uma nova condição na ação do reino através dos discípulos, que Jesus agora seria morto e crucificado e subiria aos céus. É a sequência, porque nós já sabemos, os discípulos não sabiam. Mas João 10:30 diz que quando ele está na cruz, a última palavra de Cristo é: está consumado. Então Jesus conquistou, está conquistado. E o crente não se arma de espada, não. A espada utilizada aqui, nesse texto, ele vai dizer 2 basta, 2 é o suficiente. É simbolizando esse novo momento no reino que é manifesto através do discípulo de Jesus. Amém? O discípulo é capaz de morrer por Jesus e jamais matar alguém. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça. Hoje nós temos aqui culto de doutrina,
eu vou estar falando, pretendo falar uma coisa bem que eu estou achando interessante, é a diferença entre ser convertido e ser convencido. Quiser vir aprender, é hoje aqui às 19h30, Rua Guarani, 1938, A, bairro João 23, Fortaleza. Mas eu também quero te lembrar, meu irmão, o reino de Deus, o crente é consciente. Nós estamos aí no ano das eleições. Dia 4 é o dia de libertar o Brasil também, porque votar corretamente é usar a espada da palavra de Deus, que é a verdade, que é a justiça, que daquilo que é certo. Pense nisso. O Brasil precisa da sua direção como crente. Se você defende o sistema socialista, marxista, comunista, você está usando a espada errada, meu irmão. Você não está usando a espada de Cristo. Eu vou dizer sinceramente, você está usando a espada do Satanás, que é morte e destruição. Que o Senhor te abençoe, se você já é crente. E se você não é, passe a crer nele. Vai ser melhor. Porque se você morrer hoje, sem crer, estará separado eternamente de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, nos abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.